Opa, boa noite. Meu nome é Pedro Henrique Cavalcante Colim e eu vim gravar aqui a primeira avaliação da matéria de arquitetura, que é um cálculo de uma expressão matemática com diversas bases, convertidas elas em binário. Então vamos lá. Primeiro eu peguei aqui o cálculo sem converter nada, né? E transformei todas elas na mesma base, que no caso é a base binária. Primeiro eu transformei o f aqui em 15 e converti ela para binário. Para isso eu dividi o número por 2 até o resultado igual a 1. Primeiro eu dividi 15 por 2, que dá 7, sobra 1. 7 dividido por 2, que dá 3, sobra 1. 3 dividido por 2, que dá 1 e sobra 1. Aí eu li ao contrário, igual a 1, 1, 1, 1. Aí eu incrementei com o outro 1 aqui do antes do f, ficou 5 uns. Então esse aqui é o primeiro valor convertido, que é o divisor. Aqui eu só peguei a tabela octal, que no caso o 7 dá 3 uns, já coloquei aqui, que é a multiplicação. E aqui eu peguei o valor de 52 que está em decimal e passei para a base binária também, que é só dividir por 2. No caso, 52 dividido por 2, que dá 26, dividido por, que não sobra nada, 26 dividido por 2, que dá 13, não sobra nada, 13 dividido por 2, que dá 6, sobra 1, 6 dividido por 2, que dá 3, sobra nada, 3 dividido por 2, que dá 1 e sobra 1. Aí eu li ao contrário e o valor deu 11,0100. Aqui é o valor da expressão já convertida a todas as bases, que no caso é esse valor aqui. Aí primeiro eu comecei com a divisão. Na divisão eu peguei, deixa eu pegar o lápis aqui. Bom, deu uma cortada aqui só para dar um espaço aqui entre os números para ficar mais fácil de entender. Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu tenho 5 dígitos. Para ficar maior, eu contei até o sexto, que no caso é esses números aqui. Então, vamos lá. 1 menos 1. Menos 1 não, 0 menos 1. 0 menos 1. 0 menos 1 não dá para fazer, então eu tenho que emprestar do lado. Aqui eu corto esse número e ele começa a valer 0. E aqui o do lado vale 2. Aí 2 menos 1, que no caso fica 1. Não esse 1, que esse aqui é o 1 que desce aqui no caso depois. Esse 1 aqui, ó. Então fica 1 esse 1 aqui. Aí aqui que está 0, eu vou ter que emprestar do lado, certo? Então eu corto esse aqui 1 aqui, que aí esse 1 vale 0. E aqui volta a ter valor, vale 2. Então corto 0 aqui. 2 menos 1 fica 1. E aqui que está 0, eu vou ter que emprestar do lado também. Só que eu não consigo emprestar do 0. Então eu já vou emprestar direto daqui desse 1. Então esse 1 eu corto, começa a valer 0. Aqui começa a valer 2. 3 na verdade. Corto, fica 2. Aí aqui começa a valer 2. Eu corto, começa a valer 1. E finalmente chega aqui nesse 0, começa a valer 2. Aí 2 menos 1 ele fica igual a 1. Aqui como eu já tenho 1, 1 menos 1 dá 0. 1 menos 1 dá 0. E 2 menos 1 igual a 1. Então o primeiro cálculo já foi. Aí o que eu fiz aqui? Como eu tinha dito, eu abaixei esse 1 para cá e o valor começou a ficar divisível. Então eu já posso acrescentar outro 1 aqui. Fica 11 já. Aí eu faço a subtração, que é
1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, até chegar aqui nesse 0, onde eu empresto daqui, aqui começa a valer 0 e aqui começa a valer 1. Aí no caso fica 1, 0, 0, 0, 0. Esse 0 eu abaixo daqui, esse 0 é o que eu abaixei. Aí eu consigo dividir ainda? Consigo. Então eu já acrescento outro 1 aqui. Aí eu faço a subtração. 0 menos 1. Quanto é que dá 0 menos 1? Vou ter que emprestar, correto? Então eu corro aqui, corto esse número, começa a valer 0. Aqui começa... Aqui eu já vou colocar um direto que eu vou ter que cortar. Então 1, 1, 1, 1. Correto? Então todos eles vão ficar 1, certo? Então é só fazer 1 menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, que vai dar 0. Então, eu nem coloquei os zeros aqui e só coloquei o 1 do primeiro, que no caso é o 2 menos 1, ficou 1. Esses outros números aqui foram esses 3 números que eu abaixei e acrescentei 0 no final, esses 3 zeros. Então 3 números, 3 zeros. E aqui foi o resto da divisão, o cálculo deu 111,000. Aí aqui na multiplicação, eu peguei o resultado da divisão e fiz vezes 111, que é esse valor aqui. Então, 0 vezes 1 é 0. 0 vezes 1 é 0. Esse 1 aqui. 0 vezes 1 é 0. Então já deu esses 3 zeros aqui. Aí, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Aí o que eu fiz? Como na multiplicação você vai acrescentando 0 cada linha você acrescenta um 0 a mais. Que nem na segunda aqui eu acrescentei um 0. Na terceira eu acrescento 2. E aí por aí vai. Na terceira 3. Na quarta 4. Então eu só fui acrescentando zeros e repetindo o valor, já que é o mesmo cálculo. Até que eu tive que somar as 3. Então vamos fazer a soma. 0 mais 0 igual a 0. 0 mais 0 igual a 0. Esses 3 aqui eu coloquei só os 3 0 aqui, já que 0 mais 0 é 0. E aí aqui 1 mais 0. 1 mais 0 igual a 1. Só deixa eu pegar aqui para ficar mais certo. 1 mais 0 igual a 1. 1 mais 0 igual a 1. E 1 mais 0 igual a 1. Então esse 1 aqui. Aí aqui é um pouquinho mais complicado, que é 1 mais 1. 1 mais 1, eu vou ter que colocar um 1 aqui desse ladinho aqui, e o valor desse resultado vai ficar 0. Aí 0 com 0 dá 0. Então esse 0 aqui. Aqui eu já tenho 4 1s, então 1 mais 1, acrescento um 1 aqui, e esse valor fica 0. 0 mais 1 igual a 1, e 1 mais 1 igual a 0, porém acrescenta mais um 1 aqui do lado. Então vamos lá. 1 mais 1, 0, porém acrescenta mais um 1 aqui. E aí 0 mais 1 igual a 1, e 1 mais 1 igual a 0, porém acrescenta mais um 1 aqui. Aí 1 mais 1, eu acrescento 1 aqui desse lado, então é como se eu colocasse mais um aqui, e dá 0. E 0 mais 1 dá 1. Então 1 aqui, aí esse 1 é só abaixo, aí fica 1. Então aí eu pego, aí agora eu vou fazer a subtração. Na subtração, pego esse valor da multiplicação e faço
a subtração por esse valor que se encontra aqui. Bom, vamos começar aqui a subtração. Aqui começa com 0 menos 0, que dá 0. 0 menos 0, que dá 0. Aqui no 0 menos 1, eu vou ter que emprestar. Então, o que eu faço? Corto esse 1 aqui. E esse 1 fica 0. Aí eu empresto um 2 para cá. Aí 2 menos 1 fica 1. 0 menos 0 fica 0. Aí aqui, este 0 aqui, eu vou ter que emprestar também. Concorda comigo? Então, corto daqui, fica 0. Aqui fica 2. Eu corto também, fica 1. Aqui fica 2. Aqui eu corto esse 2 também. E aqui fica 2. Aqui fica 1. Nossa, que 1 feio. Tá. Aí esse 2 menos 1 fica 1. Esse 1 menos 1. 1 menos 1 vai dar 0. Aí o 1 menos nada vai dar 1. O 0 eu só abaixo ele. E o 1 eu também só abaixo ele. E no caso o valor vai ficar 10, 10, 10, 100. E esse é o resultado da nossa expressão. Agradeço por ter visto até aqui. Espero que o resultado esteja correto. E até a próxima.